Primeiramente, bom dia a todos. A alegria de estar aqui. Os cumprimentos a Luiz, eu acho que é uma iniciativa fundamental no momento crucial para o futuro do país, o debate sobre o Brasil. A presença do Mário Covas Neto me honra, companheiro de atividade e nosso pré-candidato ao Senado da República pelo Estado de São Paulo. Eu creio que uma iniciativa como essa deve ser valorizada e ressaltada, porque esta é, a meu ver, a eleição mais importante desde a redemocratização do país. E se as pessoas lúcidas, conscientes, não exercerem protagonismo, nós poderemos assistir à reedição da tragédia que nós estamos vivendo. Basta. Respondendo à sua indagação, eu imagino que o braço do destino tem muita força. Evidentemente, as circunstâncias contribuem, mas nós não sabemos muito bem explicar porque tomamos determinados caminhos. Somos movidos, certamente, por alguma força que nos embala. Eu era um jovem na cidade de Maringá, e da área rural, e estava predisposto a fazer um exame vestibular de economia, que era o único curso que tinha na cidade, curso universitário. Eu já tinha o convite de um empreendedor do sistema financeiro que inauguraria um banco na cidade para que assumisse uma posição de gerência. E, repentinamente, eu resolvi sair da cidade e dizer, olha, eu vou sair deste ambiente e vou buscar novos rumos. E pediam ao irmão, que era professor na Universidade de Londrina, que me inscrevesse para o vestibular de Direito. Eu queria cursar Direito. E eles, é tarde, já não há mais possibilidade de inscrever você no vestibular. Eu falei, inscreva em qualquer curso. Sobrou História. Está explicado porque o curso de História. Depois eu até comecei a fazer Direito, já como político, não concluí o curso em função dos mandatos que fui exercendo e acabei interrompendo. Mas o início da atividade foi na universidade, centro acadêmico, acabei emergindo da área rural para a área urbana e empurrado fui para uma liderança que não imaginava viesse a exercer, em razão até da própria timidez do homem rural, né? E acabei sendo alçado à condição de presidente de um centro acadêmico e, em determinado momento, na inauguração de uma biblioteca, eu discursava em nome dos acadêmicos e ingressava no ambiente alguns políticos. Era um ano de eleição, era no período autoritário. Alguns políticos do sistema, do então Partido Arena, né? E eu olhei e mudei o rumo do discurso. E comecei a bater forte no sistema, e aquela irreverência jovem, né? E ousada, e isso chamou a atenção. E o diretor da faculdade era da política, da oposição, o professor Gabardo. Depois até o homenageei, colocando como meu suplente num dos meus mandatos de senador. E ele diz, você vai ser meu candidato a vereador. Eu disse, eu não gosto de política, de forma nenhuma, né? Passaram-se 2 anos, ele se lembrou. Eu tinha me esquecido, ele se lembrou e veio. Enfim, para resumir, eu acabei candidato a vereador com 22 anos de idade, e aí o início da trajetória. Olha, primeiro é preciso dizer que nós não temos partidos no Brasil. Essa é a constatação de quem viveu no interior desse sistema durante todos esses anos. Então, quando alguém indaga, você mudou de partido várias vezes, eu digo, olha, aí há uma contradição. Eu não mudei de partido, eu mudei de sigla. Nós temos uma fábrica de siglas no Brasil, alimentada esta fábrica com dinheiro público por intermédio do fundo partidário. Temos 35 siglas registradas e mais 60 siglas na fila de espera.
Então, isso é uma anarquia partidária que há no país. Mudei várias vezes de sigla para não mudar de lado. E algumas vezes para fugir, sim, para não compactuar com o processo de corrupção. É por isso que alguém diz, como você fala em refundação da República, se você conviveu com esse sistema durante todos esses anos e o convalidou? Eu convivi com esse sistema condenando-o permanentemente, sendo um contestador dele. Conheci esse monstro nas suas entranhas, por isso creio que tenho até mais autoridade para combatê-lo agora de forma afirmativa, objetiva, construtivamente, propondo a sua substituição por um modelo novo. Aliás, eu digo sempre que o Jonas, do Velho Testamento, também não gostou de ficar na barriga da baleia. Eu não gostei de ficar na barriga desse monstro que é o sistema político vigente que nós queremos substituir. Então, eu mudei de sigla várias vezes para não mudar de lado, e principalmente para não barganhar convicções. Em algumas oportunidades, sim, eu fugi do processo de corrupção, com o qual não concordava. A primeira vez que deixei o PSDB foi porque contribuí para a instalação de uma CPI que não ocorreu, CPI para investigar a corrupção no governo. Eu sempre adotei como prioridade o combate à corrupção. Quem conhecer a minha trajetória reconhecerá que isso é uma verdade indesmentível. Desde o primeiro momento, a prioridade foi combate à corrupção. Depois eu posso dizer por quê, mas eu creio que é o melhor serviço que eu pude prestar à política foi combatendo a corrupção, desde o primeiro momento. Então, por uma questão de coerência, eu não podia, sendo como governador, eu combati a corrupção e usei um expediente, à época, de certa força, que era o da prisão administrativa, um expediente constitucional, depois eliminado da Constituição em 88 com a Constituinte. Mas o chefe do Executivo tinha a prerrogativa de decretar a prisão. E, quando havia uma denúncia de corrupção, instaurava-se um inquérito administrativo com a confirmação do delito, o governador decretava a prisão. Eu decretei a prisão de 28 pessoas logo no início do nosso mandato. Como era um governador ainda jovem, entendi que, se não agisse desta forma, certamente perderia o controle e não teria as condições para impedir o processo de corrupção que é inerente à atividade pública no país. Foi desta forma que nós conseguimos conter o processo de corrupção nos primeiros 2 anos da administração. Depois, com o fim desse expediente da prisão administrativa, nós tivemos dificuldades maiores, e houve um momento em que a denúncia se voltou contra um secretário de Estado e a Assembleia propôs a instalação de uma CPI. E eu pedi que todos assinassem a CPI. Mas, antes que ela se instalasse, providenciei o inquérito administrativo, constatei que houve realmente desvio e tomei todas as providências, encaminhando ao Ministério Público, demitindo, e isto fez com que a CPI nem se instalasse. Então, esse era o procedimento. E, por uma atitude de coerência, como denúncias explodiam na imprensa do país, da existência de corrupção, sobretudo no processo de privatização de estatais, eu entendi que não podia ser, naquele momento, incoerente. E avalizei a instalação da CPI e contribuí com a minha assinatura. O partido não entendeu a minha posição e eu acabei sendo expulso. Éramos 2 senadores, eu e meu irmão, os 2 fomos expulsos e por isso, fui ao PDT, à época, que acabou, ao final, depois do primeiro turno, apoiando Ciro, no segundo turno apoiou Lula, e Lula eleito, quando ele constituiu a sua equipe, eu olhei e disse, ó, isso não vai dar certo, e me retirei do PDT, fui para a oposição. Indo para a oposição, fui convidado pelo PSDB para o retorno, e retornei ao PSDB. Aliás, abro parênteses para dizer que, em toda essa trajetória
de quase 42 anos de mandato, eu só fui governo 4 anos, quando governei o Paraná, e mais 7 meses do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ocorreu esse impasse e eu acabei voltando à oposição. Portanto, em quase 42 anos, apenas 4 anos e 7 meses governista. De resto, fui oposicionista, numa demonstração de insatisfação em relação ao sistema vigente. Você perguntou por que saí a última vez. Foi também porque não conseguia. Eu acabei assumindo liderança do partido no Senado, liderança da oposição, então sempre era questionado pela imprensa e tinha que responder em nome do partido. Chegou um momento que eu não conseguia mais falar a linguagem do partido, porque tinha uma posição em relação ao impeachment que exigia uma providência de maior rigor e amplitude. Eu defendi o impeachment completo, da presidente e do vice-presidente. E o partido entendeu que tinha que se aliar ao PMDB, ao Eduardo Cunha, presidente da Câmara, para alcançar sucesso em relação ao impeachment. Eu discordei. E essa foi a gota d'água que transbordou para sair do partido. Obviamente, eu não conseguia mais representar o partido, não conseguia mais falar pelo partido. E entendi que era melhor deixá-lo sob pena de desaparecer politicamente. Né? Depois de eleito com quase 80% dos votos, entendi que era necessário exercer protagonismo, né? Que eu não poderia fraquejar. Né? Então, eu acabei deixando outra vez o PSDB. O que é importante destacar é que, naquele momento, eu dizia, os dissidentes sejam bem-vindos, eles são necessários para que as mudanças ocorram, mas eles fiquem no espaço deles, não vamos nos misturar, não é? Eles do lado de lá do balcão e nós do lado de cá do balcão. Mas isso não ocorreu. Ocorreu um abraço de afogados. O PSDB abraçou o Eduardo Cunha, abraçou o PMDB. Tanto é que estava desesperado para ir ao poder. É a cultura política no Brasil, né? Os políticos, quase sempre, como manadas de elefantes, correm para a sombra do poder, para buscar as suas benesses, as suas vantagens. Eu sempre fiz o caminho inverso. Em algumas circunstâncias, deixei a sombra do poder e busquei o sol causticante da oposição, especialmente nos últimos 15 anos, quando fazer oposição era um ato solitário, quase sempre solitário. Os que chegaram ao poder, os que assaltaram o poder no país, mobilizaram a classe política, cooptaram a classe política por intermédio de métodos escusos, balcão de negócios, o aparelhamento do Estado, o loteamento dos cargos, abrindo portas para a corrupção, instalando uma fábrica de escândalos, né, que foi matriz dos governos incompetentes. Modelo instalado em Brasília, clonado e transplantado para estados e municípios, distribuindo corrupção e incompetência, que nos empurrou para essa tragédia, para esse caos administrativo, nos mergulhando nesse oceano de dificuldades. E o que nos espanta ver agora é que alguns homens lúcidos, mulheres lúcidas e conscientes, entendem poder buscar, naquilo que chamam de alternativa diferente, a salvação do país. E nós estamos assistindo a uma contradição também exuberante, né? A pesquisa qualitativa diz que o povo é sábio, que ele exige experiência administrativa e passado limpo. E aí você vê uma pesquisa em que o chefe da organização criminosa é o líder. Que experiência administrativa foi essa? Foi positiva? Por que nós estamos mergulhados nesse oceano de dificuldades? Porque tivemos uma experiência administrativa trágica, caótica. E, no entanto, há esse contraste.
Ou nós ignoramos a pesquisa ou desacreditamos do ser humano. Eu me refiro a essa pesquisa de São Paulo. Aquele que foi considerado, na Operação Lava Jato, o chefe de uma organização criminosa, está liderando a pesquisa. Nunca liderou aqui, só depois de preso. Alguma coisa está errada. É exatamente esse movimento político sórdido e clandestino que tem por objetivo libertar o ex-presidente da prisão. Não há como fazer outra leitura. Certamente o juiz Sérgio Moro, que é um homem probo, competente e ousado, deve ter amanhecido esse dia com muita tristeza, com muito desestímulo. Certamente, muitas vezes, ele tem a tentação de jogar a toalha, diante de tantos obstáculos que se colocam à sua frente. E é por isso que esse país precisa se unir. É por isso que nós precisamos buscar coesão. As pessoas lúcidas não podem se omitir nesse momento. Devem tentar influir no processo eleitoral, sim, mas, desde já, influir para que o Estado de Direito Democrático seja uma realidade e não uma mera encenação. Nós estamos assistindo à limitação do espaço de renovação política exatamente porque não fomos fortes suficientemente para promover alterações na legislação. Eu sou autor dessa proposta em 2013, depois de um trabalho incansável durante 4 anos, conseguimos a aprovação em maio do ano passado. Ela está na Câmara desde junho. E, se ela tivesse sido aprovada, ampliaria-se o espaço de renovação política, porque muitos dos atuais parlamentares sequer disputariam esta eleição. Seriam julgados em primeira instância, porque essa proposta deveria ter sido aprovada em agosto do ano passado. Seriam julgados em primeira instância e, sem a motivação do foro privilegiado, certamente não ousariam disputar a eleição, sobretudo em função do desgaste do noticiário negativo, que provocaria o julgamento em primeira instância, provavelmente em segunda instância de alguns casos, o que decretaria a inelegibilidade. Então, e o outro, já que falei no espaço de renovação política, o outro item que limita a possibilidade de renovação política é o fundo eleitoral, recursos públicos para a campanha eleitoral. Foi uma arrumação na Câmara dos Deputados, especialmente, e convalidada pelo Senado, com o objetivo de favorecer os atuais detentores de mandato, limitando a renovação política. E, quando tivemos agora essa janela, tivemos um verdadeiro mercado persa. O passe do deputado tinha valor maior do que o passe de alguns craques do nosso futebol. Essa que é a realidade. Em razão do projeto que é motivador, o projeto da construção de um partido, que não é partido ainda, que é um movimento, mas que pode se tornar um partido, certamente seria o estímulo para a filiação de mais parlamentares. No entanto, nós esbarramos exatamente nesta promiscuidade que se instalou em razão do fundo eleitoral. O nosso objetivo agora é a pregação de uma proposta de rompimento com o sistema atual, que eu denomino de refundação da República. E esta é a nossa prioridade. Nós podemos, inclusive, fazer alguma coligação para ampliar o tempo de rádio e de televisão, mas sem que isso comprometa a proposta. Se for em nome do comprometimento desta proposta, nós preferimos ficar isolados, já que o essencial, nesse momento, é essa pregação. Até porque, eu imagino, esteja a sociedade em movimento e que essas estruturas, antes tão importantes para um processo eleitoral, hoje percam força.
diante do conceito, do histórico, da proposta, mas, sobretudo, diante do histórico. Eu imagino que o que nós devemos ressaltar nesta campanha eleitoral é a necessidade de se conhecer o itinerário percorrido por cada um dos postulantes. Ao contrário daqueles que defendiam a tese do outsider, alguém que chegue de outro planeta, absolutamente desconhecido, e se apresente como o salvador da pátria. Acho que, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, deste impasse trágico que vivemos, é fundamental que se conheça a história de cada um. E quando eu li pesquisa dizendo que a prioridade para a população seria passado limpo e experiência administrativa, eu me animei. Eu disse, nem tudo está perdido nesse país, ainda há inteligência na sociedade brasileira, né? E nós imaginamos que isso possa ocorrer, desde que a multiplicação dessa ideia seja um dos objetivos daqueles que são lúcidos e conscientes. Bem, eu acho que a discussão ideológica no Brasil se tornou esquizofrênica, né? E deve ser um tumulto na cabeça dos brasileiros, porque, especialmente se nós partirmos da conformação partidária, né? Os quadros partidários são anárquicos. Aí você vê lá, num partido socialista, um grande latifundiário. Você vai ler o programa do partido, diz lá, a socialização dos meios de produção. E o latifundiário lá se encontra com milhares de cabeças de gado pastando nas suas propriedades. Então, veja a anarquia. Não há identidade programática. Por isso que eu digo, não temos partidos, temos siglas para registro de candidaturas, e algumas delas foram consideradas pela Operação Lava Jato organizações criminosas. Por isso, o Podemos nasceu exatamente em função desta insatisfação com o quadro partidário, que ocorreu também na Europa. O Podemos nasce na Europa, é o chamado Partido Movimento, que tem a pretensão de fazer a leitura correta das prioridades da população, por isso não é um partido estático, que tenha um programa definido e imutável, a curto e médio prazo. As prioridades da população se alternam, se substituem constantemente, e o objetivo do movimento Podemos seria fazer a leitura correta dessas mudanças, né, numa sociedade em movimento. Nada a ver com o Podemos da Espanha, que é da extrema esquerda. A inspiração foi realmente no Yes Weekend, do Obama, mas há uma certa similitude com o do Macron, República em Marcha, do Macron, porque ele veio para o centro, ele era um homem mais à esquerda e percebeu que a sociedade francesa não assimilava mais o discurso socialista, e ele evoluiu para o centro. E o objetivo do Podemos no Brasil é semelhante, é o de buscar as boas ideias da direita, e temos muitas, né? Eu poderia aqui me referir àquela frase que sintetiza o Estado moderno, o Estado eficiente, o Estado inteligente, qualificado tecnicamente, né, que é menos Estado e mais sociedade, ou aquela que desenha bem o liberalismo econômico, né, que diz a liberdade de empreender, a liberdade de consumir, o melhor programa social é o emprego. Essas frases cunhadas que desenham o modelo, né, como a melhor forma de derrotar a pobreza é valorizar a produção. Então, são teses mais à direita, o enxugamento do Estado, a eliminação de privilégios das autoridades, mas à esquerda também nós podemos recolher algumas teses, alguns conceitos que são perfeitamente assimiláveis nesta soma para se caminhar adiante. Ou seja, não se caminha para a direita, não se caminha para a esquerda, se caminha para a frente. O programa Bolsa Família tem que ser visto, tem que ser encarado
como investimento e não despesa, na medida em que ele pode ser utilizado para a qualificação profissional dos seus beneficiários, a fim de que possam se inserir no mercado de trabalho. Ou seja, você abre a janela para a saída do Bolsa Família. Mas, nesse momento emergencial, não há como você não transferir renda para socorrer, eventualmente, um desastre das desigualdades sociais vigentes no país, que, aliás, é a maior confissão de incompetência dos governantes ao longo do tempo. Nós estamos com um atraso de mais de 20 anos, porque, se nós visitarmos o país, ficamos encantados com as potencialidades econômicas, não só com as belezas nacionais que fascinam o mundo, mas com as potencialidades econômicas incríveis que temos, e esse contraste gritante, que é perturbador, com a pobreza. Então, é evidente que há aí que se fazer uma confissão de culpa a partir do andar de cima da sociedade, das autoridades brasileiras, que não souberam administrar as nossas riquezas. Certamente nós teríamos um país mais próspero, uma população mais rica, se nós tivéssemos, com competência, explorado melhor as potencialidades econômicas do Brasil.